Oi galera, Prof. Jaque na área, mais uma aula de artes com vocês e a gente vai dar continuidade ao nosso tema, identidades cruzadas. A gente estava falando lá sobre o teatro, né, e o ritual, e a gente falou sobre esse teatro que ele é tradicional, né, de alguns povos e que eles serviam tanto para transmitir ensinamentos religiosos, né, quanto divertimento, ensinamento em geral e comunicação, comunicar situações, questões, enfim. A gente falou, né, que esses povos ainda mantêm essas tradições teatrais, muito antigas. E eles vão transmitindo, né, essas tradições teatrais por muito tempo, né, de geração em geração. E apesar das diversas tentativas, né, de colonização da cultura, eles ainda mantêm essas tradições. Então a gente falou que os elementos da representação são os mesmos, né? O ator, o personagem, a ação e o espaço cênico. Porém, algumas formas teatrais de povos tradicionais, né, de culturas milenares, então são muito tempo, muita bagagem, né, muita experiência, especialmente os não ocidentais, são bem diferentes do que estamos acostumados a chamar de teatro. Então, o teatro que não são ocidentais, as apresentações teatrais, elas são bem diferentes do que a gente costuma trabalhar, do que a gente costuma conhecer e ver, né? Ter contato. O que a gente vai assistir, uma peça de teatro que a gente vai assistir aqui, ela é diferente de uma peça lá no Japão. E falando nisso, eu até lembro de ter falado com vocês para vocês darem uma pesquisadinha sobre o que seria o teatro no. Então eu vou falar com vocês. É uma forma teatral típica do Japão. A palavra no, ela significa talento ou habilidade. Então, o teatro no é um teatro de talentos ou de habilidades diferenciadas, né? No teatro, a ação dos atores, normalmente eles contam uma história. Através dessas ações, eles contam histórias, né? E eles utilizam o corpo, a aparência e os movimentos para transmitir, né, esse enredo inspirado em símbolos, situações diferentes da história da cultura japonesa. Então eles utilizam esses movimentos, a expressividade, né, expressão corporal para transmitir e para contar o enredo desses símbolos da cultura, né? Esse tipo de apresentação surgiu antigamente em danças e dramas religiosos, tá? Entre o século XII e o século XIII, e eram comuns no Japão. No século XIV sofreu algumas mudanças e posteriormente tornou-se um drama cerimonial apresentado por atores profissionais em situações especiais. Então aqui tem uma imagenzinha, olha lá, utilizando máscaras, olha as roupas, indumentária, os acessórios. Olha ali, ele é um Heijiro Tsumura, é um famoso ator, né, japonês do teatro no. Então, com as durante a Segunda Guerra Mundial, né, com esses diversos contratempos, o teatro no, ele quase desapareceu. Mas alguns atores, eles queriam manter essa tradição. Então, eles continuaram, perpetuaram, né, e ela, após a guerra, ela foi resgatada. Então, ela teve continuidade, né. Vou mostrar aqui para vocês alguns tipos, né, alguns tipos básicos de peça no. Então eles tinham, já era pré-determinado esse estilo de peça. Igual a gente tem também quando eles colocam assim, essa peça vai ser um drama, essa peça vai ser uma comédia, essa peça vai ser suspense, vai ser terror. Então são esses tipos de peças básicas, né, que eles estão falando. Então, a Kami, que quer dizer Deus, fala sobre as histórias sagradas, tá? A Suramono é a peça de luta, né, que centraliza essa ação dos guerreiros. A Katsura Mono
que é a peça da peruca, né, que possui uma protagonista mulher e ela é representada por atores. Então, o personagem é uma mulher, mas ele normalmente é representado por um homem, porque as mulheres não podiam fazer teatro nessa época. Então, não é característica, não podiam representar. O Gendaimono, que é a peça do dia atual, que representa uma história contemporânea e realista, sem personagens ou acontecimentos sobrenaturais. Então é uma coisa mais atual. A Kojomono, que é a peça da mulher louca, que ela perde a sanidade após a morte de um filho ou do amante. Então eles decidem assim, mas normalmente a história, o enredo básico é esse: a mulher fica louca porque perdeu um desses entes queridos. E tem a Kiri ou a Kichiku, que é a peça final ou do demônio, na qual se representam animais estranhos, monstros e demônios. Então eles caracterizam, eles têm vários tipos, eles têm esses tipos de teatro, né? De representação. A apresentação no tradicional é relativamente curta e tem poucos diálogos, tá? Então, nos intervalos entre elas, são exibidas farsas cômicas chamadas de kyogen. O kyogen. As principais papéis no teatro no são o shichi, que é o ator principal, o aki, que é o ator secundário, e o kyogen, o grupo de atores nos quais um deles é narrador, tá? Os atores eles costumam usar máscaras e dançar, dizendo poucas palavras com sons diferentes do normal e com gritos. Deve ser bem interessante. Eu particularmente nunca tive contato, nunca vi uma peça, né? Mas é uma boa dica para a gente dar uma pesquisada, né? A dança é um elemento importante porque ele exibe, né, da peça e é feita normalmente com andamento lento. Então a dança, mas se vocês forem perceber assim sobre a cultura japonesa, a dança normalmente é muito minuciosa, muito detalhada, muito tranquila, né, vamos dizer assim, de se ver os movimentos. Então acredito que não seria diferente também nessas danças no teatro. Há também um coro, né, um pequeno grupo de músicos, e os movimentos dos atores geralmente estão em harmonia com o ritmo da música, tá? Então, os movimentos e a música, eles têm um segmento tranquilo a princípio, a menos quando, né, vai se fazer alguma coisa. Pesquisa para vocês, deem uma pesquisada nas máscaras do Teatro No e tentem fazer também. Eu dei uma dica para vocês sobre como fazer uma máscara. Quem sabe você não consegue fazer a pintura, né, naquela base que eu passei para vocês, consegue fazer uma máscara do Teatro No, deve ser bem legal. Teatro de sombras, quem nunca? Eu adoro fazer com movimentos com a sombra e criar animaizinhos, personagens, ou até mesmo desenhar mesmo algum personagem, recortar, colocar no palitinho para fazer um teatrinho de sombras. O teatro de sombras é um teatro no qual as figuras elas são chapadas, então são figuras normalmente que não tem elas não são tridimensionais, né? Elas têm apenas essa imagem, elas são chapadas, fixas, e na qual o ator, né, que representa lá, que segura esses personagens, ele utiliza a luz, ele coloca contra a luz para projetar esse personagem, tá? Nessa forma de se fazer teatro, existem 3 elementos principais, além do bonequeiro. O bonequeiro é o manipulador desses bonecos. Ele precisa de uma fonte luminosa, uma tela e as figuras chapadas. Então você precisa, quando eu falo, prof, eu quero fazer um teatro de sombras, legal, uma excelente atividade. Você pode recortar, fazer esses personagens, criar os personagens, achar uma cortina branca, assim, em casa mesmo, e colocar a luz contra ela e mexer os bonequinhos lá, tá? É bem legal. E
você utiliza esses objetos ali, a luminária, a cortina e os bonequinhos que você vai criar com os personagens e o texto que você quiser. Estudo dos elementos cênicos. A tela é um pano ou outro material liso, né? A gente consegue utilizar para que as sombras sejam projetadas, né? A fonte luminosa, que pode ser uma luminária, pode ser um foco de luz, uma lanterna, que é colocada atrás das figuras para que, iluminando-as, a luz possa transmitir elas, né? Lançar o formato delas, a silhueta delas, tá? As figuras chapadas, elas podem ser o corpo, né, do ator, então eu posso utilizar, por exemplo, as mãos para formar, né, os bichinhos ou uma pessoa, ou usar um acessório, alguma coisa, ou eu posso fazer esses bonecos chapadinhos que eu acabei de falar para vocês, o recorte. Só que para fazer esse personagem muito minucioso, para ficar interessante contra a luz, você tem que trabalhar muito bem a silhueta dele. Por quê? Através da sombra não vai aparecer o rosto, não aparece expressões, nada. Então você tem que trabalhar muito bem a silhueta desse personagem para que contra a luz ele possa aparecer, né? Para que quando o manipulador utilizar ele lá, as pessoas que estejam assistindo consigam entender que é um personagem, tá? As figuras para o teatro de sombras são, não adianta pintar. Então, como eu disse para vocês, não adianta, você pode fazer o recorte numa folha branca, numa folha preta, não adianta pintar porque as pessoas não vão ver do outro lado, elas só vão ver as sombras, elas só vai ver as figuras, tá? Em alguns lugares do mundo, são famosos por terem sido o berço do teatro das sombras e por usarem de forma especial para a transmissão de conhecimentos e costumes culturais, tá? Então, o teatro de sombras é bem importante. Olha lá. Tem uma história bem interessante que um bonequeiro, ele fez, né, um boneco tão perfeito que ele conseguiu fazer com que o boneco piscasse para uma das concubinas do rei e o rei decretou a morte do boneco porque ele achou uma afronta. Então o cara mandou tão bem na indumentária, em como ele trabalhou esse boneco de sombra, que o boneco piscou e ele piscou para uma das mulheres, né? Para uma das concubinas do rei, e o rei achou que era uma provocação e mandou matar o boneco. Menos mal, né? Na China antiga, de onde o teatro de sombras se espalhou para o mundo todo, essa forma de fazer arte foi considerada mágica e sobrenatural, né? Porque as pessoas viam apenas essas sombras, né? Não viam uma pessoa interpretando e ouvia a voz. Então era considerado sobrenatural. Porque estavam relacionadas também a rituais religiosos, aqueles rituais que a gente comentou. E a iluminação era trêmula, né, das velas, porque antigamente eles não usavam uma luminária, eles utilizavam velas. Então, por a vela ficar tremendo, ela dava esse efeito da luz e isso trazia esse ar sobrenatural, tá? Na Índia antiga, o teatro de sombras também era amplamente utilizado. Os bonecos eram feitos normalmente de couro. Então é isso, gente. Muito obrigada por mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nas próximas aulas. Até lá!